Muitos interpretaram Os Oito Odiados como uma reprodução da sociedade norte-americana contemporânea. Uma sociedade violenta, egocêntrica, onde cada um quer sobreviver às custas do outro. O filme representaria a face mais cruel do selvagem capitalismo estadunidense. Os Estados Unidos da América não é um país muito dócil, mas também não é um país tão violento assim. No Brasil, nós temos aqui uma população de 207 milhões e temos mais de 60 mil assassinatos por ano, enquanto que lá nos Estados Unidos da América há uma população de 325 milhões e os assassinatos anuais não chegam a 20 mil assassinatos por ano. Trata-se de uma sociedade pacífica? Não. Trata-se de uma sociedade perfeita? Não. É uma sociedade cheia de falhas, cheia de contradições, é uma sociedade cheia de fragilidades, é verdade, mas trata-se de uma sociedade democrática, riquíssima e muito invejada, onde pessoas do mundo inteiro querem ir para lá, né? A ponto do presidente agora querer construir um muro lá para impedir a entrada dessas pessoas. Portanto, o filme fala muito mais, muito mais da sociedade americana no século XIX, que é onde transcorre a história, na segunda metade do século XIX, do que da sociedade americana contemporânea, apesar de muitos não aceitarem isso. O filme trata de bandidos, de assassinos e trata também de homens violentos. Mas esses homens não são iguais, Moralmente, eles não são iguais, apesar de muitos dizerem que são, eles não são iguais. Os dois caçadores de recompensa, né, o John Ruth e o ex-major negro Warren, né, assim como o general sulista e o xerife, né, que também era do exército do Sul, o exército escravocrata do Sul, eram homens violentos. Esses quatro eram homens violentos, mas eram homens que atuavam dentro da lei. Embora, é verdade, muitas vezes nas beiradas da lei, nas franjas da lei, nos poros da lei, né? Nas fragilidades da lei, é verdade, mas eram homens que tentavam seguir a lei da época. Completamente diferente da quadrilha Domergue, né? Dos 5 da quadrilha, incluindo aí a Daisy Domergue, né? Esses eram assassinos frios, né? Não dá para comparar esses assassinos da quadrilha Domergue com esses outros 4 homens, né? O filme chama Os Oito Odiados, mas na verdade tem um que não conta, que é o irmão da Daisy Domergue, né, que é o chefe lá, o chefe da quadrilha. E esses todos 5 eram assassinos violentos, né? O John Ruth, ele é o caçador de recompensa, mas ele tenta agir dentro da lei, e ele difere de todos os outros caçadores de recompensa, porque ele não mata os seus prisioneiros, né? Apesar disso ser mais difícil, porque o cara quer escapar, porque a quadrilha do cara vem para libertá-lo, mas ele enfrenta tudo isso e não mata os seus prisioneiros. Ele os entrega vivo ao Estado para que o Estado cumpra a sua função, né? O Estado é que vai matar o sujeito, né? Então ele tenta agir dentro da lei. Ele não é um cara, não é um bandido. Não dá para comparar ele
com os integrantes da quadrilha do Domerguil, né? Quando o ex-major negro Warren tenta entrar na diligência, conversa vai, conversa vai, conversa vai, conversa vem, ele entra. Quando o xerife Mannix, né, tenta entrar na carruagem, também tem todos aqueles diálogos lá, mas ele penetra na carruagem, porque ele diz que é o xerife, então o John Ruth permite a entrada do xerife, né? Quando a Daisy Domerguil está comendo sopa e suja a boca, ele vai lá, surpreendentemente limpa a boca da Daisy Domerguil. Ela pede para cantar, tocar o violão, ele deixa ela tocar o violão. Depois ele vai lá, pede um bis para ela, né? Ele se comove com a carta do Abraham Lincoln, né? Tanto que ele é um homem especial que depois o negro Warren, juntamente com o Mannix, vão enforcar a criminosa Daisy Domerguil em homenagem a ele, porque reconhece que ele era um sujeito especial, né? Ele tinha princípios, né? Ele tinha princípios. Eram homens duros, né? Eram homens violentos. Era um homem do século XIX, no período do pós-guerra, bem imediato, ali 5, 6 anos depois de uma guerra que havia rachado o país, né? O general, o ex-general e o xerife Mannix eram sulistas, defendiam os interesses do Sul, escravocrata. O racismo é hediondo, é uma coisa imoral, terrível, né? Mas na época as coisas não eram tão claras assim. Metade do país achava que a escravidão era algo perfeitamente válido e moral, né? Na época, essa era a ideia. Então esses homens todos são homens violentos. Mas nós não podemos dizer que esses homens, mesmo o general e o xerife Mannix, eles lutaram no exército rebelde depois do término da guerra, porque não aceitavam a vitória do Norte. Eles fizeram isso por ideologia, né? Era uma causa errada, que hoje nós sabemos, mas que na época não era tão claro assim. Isso não estava evidente na época, né? Portanto, esses homens eram homens violentos, que muitas vezes atuavam ali nas franjas da lei, nos limites da lei, nas brechas da lei, é verdade, mas não eram assassinos frios como a Daisy Domerguil e os seus companheiros de quadrilha. Dizer que eles eram iguais é a mesma coisa que você dizer que a cafeína, o café, que você tomar uma xícara de café todo dia, compara você a um viciado em cocaína, um dependente da heroína, o que não é verdade. Essas aproximações, esse fato de você igualar coisas tão diferentes é uma prática hoje bastante corriqueira, né? Dizer que o assassino que mata na violência urbana é o novo guerrilheiro que está buscando derrubar o grande tirano é um absurdo, porque isso não é verdade. Que dizer que eles são iguais não é verdade, porque eles não são iguais, né? Então há essa tendência de você igualar tudo e dizer que tudo é igual, quando na verdade isso não existe, isso não procede. Acusa o filme de racista. Alguém teve a paciência de contar que a palavra Niger, crioulo, é dita 65 vezes no filme. O que querem? É um filme que transcorre 5 anos depois de uma guerra que ensanguentou o país, partiu o país, né? As pessoas eram racistas, chamamos essas pessoas de racistas na época. Na época esse termo talvez nem sequer existisse. Não sei quando que o termo do racismo começou a existir. Na época isso era uma coisa natural, né? É claro que é uma coisa hedionda, uma coisa errada, nós sabemos disso hoje, né? Mas nós temos que analisar com os olhos do século XIX. Essa história transcorreu há 150 anos, né? Então, na época, tinha-se uma outra ideia. Então, o que se quer? Que se falsifique a história, né? Que faça uma história adocicada, né? Não verdadeira, né? O filme reflete realmente a violência da época, né? Do século XIX, da segunda metade do século XIX.
Outros acusam o filme de machista. A Daisy Domerguil, coitada, apanhou o filme inteiro, tomou sopapo, tomou tapa, xingamento o filme inteiro. Isso foi uma agressão à mulher. Olha, ela era uma bandida, uma criminosa, e isso na segunda metade do século XIX, um período em que a violência estava ali florescendo, porque vivia-se o final da Guerra da Secessão, né? Então ela foi vista, ela era uma criminosa e assim foi tratada, né? Ela não sofreu mais do que os seus demais companheiros de aflição, né? Os outros 8 ou os outros 9, todos eles morreram, né? E ela não morreu sofrendo mais que eles. Todos morreram sofrendo bastante, né? Uns envenenados, outros baleados, agonizantes, né? Então é claro que nenhum homem ali olhou para ela com interesse sexual. Isso é verdade. Nenhum homem olhou ali com deferência à sua condição de mulher, né? De acordo com o discurso atual, deveriam estar satisfeitos. Por quê? Porque não houve nenhum estereótipo, né? Aqueles homens não se curvaram ao estereótipo da fêmea indefesa, da fêmea frágil, né? Não houve nenhuma curvatura aos estereótipos de gênero do homem, né? Aqueles homens não desempenharam o papel dos machos sedutores, não se desempenhar o papel do estereótipo do macho sedutor. Isso apesar dos olhares lascivos dela, né? Eles não a trataram de jeito nenhum como uma mulher, a trataram como uma criminosa, né? Não viram o sexo nela. Mas não é isso que se busca hoje, não é? Não é isso que se prega hoje, uma total ausência na valoração do que seja homem, do que seja mulher, que tem que ser tratado de forma igual, não é? Portanto, ela era uma criminosa, né? Ela pede o John Ruth para tocar violão, ele permite, e ela canta a morte dele, porque ela viu ele sendo envenenada, não falou nada, e sabe que ele vai morrer dentro de poucos minutos, e ela começa a tocar no violão, cantando a morte dele, que ocorrerá em pouquíssimos minutos, né? Ela era uma racista pior que os outros. Quando o ex-major negro Harry tenta entrar na diligência, ela reclama para Chuchu, chama ele de negro filha da puta, que ele não podia entrar ali dentro. Ela apoia o exército rebelde, né? Ela apoia o exército rebelde, que mesmo depois da guerra lutava contra o resultado da vitória do Norte na guerra da secessão, né? Ela é uma criminosa, ela é violenta, é agressiva, é meio perturbada, ela tem um componente masoquista, ela vale $10 mil, uma fortuna na época, e hoje ainda um bom dinheiro, né? Então ela é uma criminosa temida, né? Então a sua atividade de criminosa, ela vai obscurecer, né, a sua qualidade de mulher. Nenhum homem se interessa por ela, claro, porque é uma criminosa, e uma criminosa não pequena, é uma criminosa terrível, né? Então no final o John Ruth vai ser lembrado, vai ser homenageado, porque ele não é igual, ele é diferente, né? Então o Major Warre, juntamente com o Mannix, vão enforcá-la, né? Vão levantar a corda e vão enforcá-la, como o John Ruth queria que fosse feito, e muitos veem aí a união da raça e do sexo contra o feminino, né? O que é uma bobagem, né? Exigir que uma história que transcorreu há 150 anos esteja dentro da cartilha do recentíssimo politicamente correto, trata-se de um puritanismo anacrônico, chato e muito ignorante.